Bem-vindos novamente. Vamos começar o capítulo 12, que trata das propriedades físicas das soluções. Esse livro se baseia no livro do Raymond Cheng. Então, estamos usando as apresentações do autor. Essas apresentações, assim como o livro, são de propriedades, né, da editora e do autor. Estamos acrescentando narrativa a essas apresentações. Nesse capítulo, vamos ver aí, entre outras coisas, coloides. E aqui temos uma imagem de um coloide dentro de uma cuba. E a propriedades, os colóides podem, né, interagir com a luz. Notem que uma luz, vários jatos de luz branca que atingem aqui a cuba, vindo de várias direções, luz branca vindo por aqui, penetra no colóide e dá uma coloração alaranjada. Um jato vindo pela esquerda, vermelhada, outro aqui vindo pela esquerda, verde. Apesar de serem luz brancas, o ângulo com que se vê a dispersão da luz no colóide muda a sua cor. Então, dependendo se você olha com uma determinada orientação, você vai ver uma determinada cor. Isso só acontece com os colóides. As soluções, os elementos que formam uma solução, não têm essa propriedade, não interagem com a luz. São muito pequenas, né, os elementos, o soluto de uma solução. Agora, os colóides já são partículas maiores que podem interagir com a luz e promover esses fenômenos. Vamos ver isso nesse capítulo. Aqui temos o descongelamento de um avião. Eles usam substâncias anticongelantes. Sabemos que o sal, por exemplo, pode ser usado nas estradas. Muito comum nos Estados Unidos, inclusive um problema ambiental. O sal promove o derretimento mais rápido do gelo. Então, um método fácil, rápido. Outra maneira seria usar, né, escavadeiras, pás, né, para remover o gelo. Só que um processo mais prático é simplesmente colocar sal. A questão é a poluição ambiental, né? Acúmulo de sal. Aqui eles estão aplicando substâncias, logicamente não vão aplicar sal, porque ele também tem um efeito corrosivo. Eles usam outras substâncias aqui para promover o descongelamento do avião. Bom, vamos ver então, dar início a esse assunto. Bom, aqui nessa aula vamos ver tipos de soluções, né, quanto aos elementos que compõem, né, a solução. Solvente, soluto, eles podem ser sólido, líquido ou gasoso. Né? Quanto à saturação, podem ser saturados, insaturados, supersaturados. Três tipos de interações no processo de solução, que seria interações soluto-solvente, solvente-solvente, soluto-soluto. Né? É a regra de ouro, que igual dissolve igual. Fazemos um exercício para praticar esses conceitos. Depois trabalhamos com as unidades de concentração e fazemos exercícios sobre essas unidades de concentração. Porcentagem em massa, fração molar, exercício, molaridade, molalidade, exercícios e concluímos. Vamos lá. Uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Então, já sabemos disso, já falamos sobre soluções, né, anteriormente. Aqui temos uma classificação dos tipos de solução. Né? Quando se fala em solução, normalmente pensamos em água e um soluto qualquer, ou seja, um soluto sólido, normalmente, dissolvido em água. Mas pode haver outros líquidos, como solvente, que não sejam água. Né? O álcool, né? A acetona, né? A gasolina, né? Que é uma mistura, né, de solventes, de hidrocarbonetos, né, uma solução de hidrocarbonetos. E temos também, além de solutos sólidos, podem ser solutos líquidos ou gasosos. Né? Então também o solvente não precisa ser sempre líquido, pode ser um solvente gasoso, como o ar atmosférico, que é uma solução de gases. E, né, também pode ser de sólidos, uma solução de sólidos. Então temos aqui alguns tipos. O componente 1 é um gás, o componente 2 é um gás. É claro que a solução é um gás também, porque os gases
são totalmente miscíveis, né? A gente pode imaginar que um componente seja immiscível na água, não se misture com a água, ou um sólido não se misture com a água, né? Outro líquido não se misture com a água, mas os gases se misturam de forma completa, né? Não existe nenhuma restrição que impeça um gás de se misturar com outro, sempre formam misturas homogêneas. Então o ar atmosférico é um exemplo clássico aí de mistura gasosa. Você pode ter um componente um gás e um componente 2 líquido, como no caso aí você vai ter daí, né, uma água gaseificada, no caso, ou um líquido gaseificado. Um exemplo é, né, os refrigerantes, água gaseificada, né, a própria cerveja, né, os refrigerantes, são água que contém, além de sais, açúcar, corantes, também existe gás dissolvidos, né? O resultado da mistura é líquida. Temos que lembrar também que o soluto sempre é o que entra em menor quantidade, o solvente é o que está em maior quantidade. Então, qual é o solvente do ar atmosférico? O nitrogênio, porque ele está em maior quantidade, 78% do ar atmosférico é nitrogênio. Então, ele é o solvente e os outros componentes que são os solutos, CO2, oxigênio, os gases nobres e outros poluentes ambientais aí. Pode ser um gás e um sólido. Aí você vai ter né, uma solução sólida. Por exemplo, etanol dissolvido em hidrogênio dissolvido em paládio. O hidrogênio ele é adsorvido, né, ele fica aderido à superfície do paládio. Então é um gás que é adsorvido. Né? Tem outros exemplos. Esse é um deles. É pouco comum, a gente também não se dá conta de soluções, né, do tipo gás insólido, né? Parece algo estranho. Mas o próprio ar atmosférico, né, pode estar dentro do gelo. Temos também líquido em líquido, que daí no caso forma uma mistura líquida, né, com certeza. Ela tem que ser homogênea, não pode formar fases. Né? Se ela é homogênea, por exemplo, ter etanol misturado com água, acetona misturado com água, o próprio formol misturado com água, formam misturas homogêneas, líquido em líquido. Sólido em líquido é o mais comum, né? O resultado é um líquido com sólido dissolvido. Sempre lembrando que o componente 1 seria aí o soluto, né? E o componente 2 seria o solvente. Então, cloreto de sódio dissolvido em água é um sólido dissolvido em água, o açúcar dissolvido em água são exemplos. Sólido dissolvido em sólido, é claro que a solução vai ser uma solução sólida. São as ligas metálicas, são os exemplos mais comuns, que é o bronze, que é uma mistura de cobre com zinco, que foi um dos primeiros ligas metálicas utilizadas na história, né? Usado aí para fazer armas, utensílios, que é no caso a idade do bronze. A solda, né, esse líquido que se derrete para soldar circuitos eletrônicos, é uma mistura de dois metais, estanho e chumbo. Também é uma liga metálica, uma mistura, uma solução de metais sólidos com sólidos. Então, o soluto é ou são as substâncias presentes na menor quantidade. Não se esqueça, o soluto é que vai em menor quantidade. Então, quando você coloca acetona e água, ou álcool e água, né? Por exemplo, um aguardente, né, alcoólico, né? Quanto de álcool tem? Tem 45%. Então, quem que é o solvente? A água, porque 45% é álcool. Agora, se for né, uma bebida mais forte, com 55%, 60% de álcool, absinto, algo assim, daí você diz que a água é o soluto, não é o solvente. O álcool é que é o solvente, porque ele está em maior quantidade. Então, lembre-se dessa distinção, porque às vezes isso é usado como pegadinha em alguma questão, né, de prova. Então, o solvente é a substância presente na maior quantidade sempre. Uma solução saturada contém quantidade máxima de soluto que se dissolverá em uma determinada, né, quantidade de solvente a uma temperatura específica. Então, qual é uma solução saturada?
você vai adicionando o soluto, por exemplo, sal de cozinha. Você pega a água pura, né, para evitar interferência né, das impurezas que possam ter na água, sais minerais já presentes na água. Então você pega uma água deionizada, uma água destilada, a uma determinada temperatura e vai adicionando sal ou soluto que você quer determinar, né, para preparar uma solução saturada desse soluto. Vamos supor que seja sal de cozinha, você adiciona e vai mexendo, né, vai fazendo uma homogeneização, o sal vai dissolvendo, você tem que, né, agitar, homogeneizar o melhor possível pelo tempo que for necessário até conseguir a completa dissolução. Vai chegar um momento que você vai colocar sal e a solução já não vai aceitar mais dissolver o sal. Ou o soluto que você resolver adicionar, açúcar. Então vai haver um momento que para, né? Ele começa a se depositar no fundo. Por mais que você agite, continua, não há mais dissolução. Então o que você faz? Você pega e filtra, né? Coloca um papel de filtro e filtra essa solução. A solução que você obter vai ser uma solução saturada, porque ela já estava no máximo de capacidade de dissolução daquele soluto. Então, é assim que se prepara uma solução saturada de um soluto qualquer. Sempre se coloca, agita, agita até haver depósito. Quando haver depósito, você elimina esse depósito, né, esse material que não quer mais se dissolver mesmo, por filtragem. E daí você tem garantido, né, que você tem uma solução saturada. Ou deixa simplesmente o material se depositar no fundo e usa o sobrenadante, o líquido que está saturado. É claro que o sólido sempre se deposita no fundo. Uma solução insaturada contém menos soluto do que o solvente tem a capacidade de dissolver a uma determinada temperatura. Então, enquanto você vai colocando sal de cozinha na água, ele vai se dissolvendo, ela ainda não está saturada, ela está uma solução insaturada. Então, quando chegar o momento em que já não haver mais solubilização, porque está se depositando o excesso de sal no fundo, é porque a solução chegou ao ponto de saturação. Daí você pode, inclusive, verificar quantas gramas foram adicionadas e depois filtrar e pesar o que você colocou de excesso para saber quanto de gramas foram colocadas para saturar aquele volume de água, né, ou de solvente. Daí você sabe qual é a quantidade máxima de soluto que você pode colocar naquele solvente naquela temperatura, porque a temperatura altera o ponto, né, a solubilidade dos compostos. Então existe solução saturada, aquela que, né, não aceita mais, está saturada, como o nome diz. Existe a insaturada, que ainda aceita adição de soluto. Existe ainda as supersaturadas. Né? Solução supersaturada contém uma quantidade de soluto superior à capacidade de dissolução. É uma situação, mas como consegue fazer isso, né? Se ele começa a se depositar quando já está saturado. Existem condições em que você força a solubilização acima da capacidade do solvente. De que maneira? Às vezes usando pressão, às vezes usando aquecimento. Se aquece e normalmente com o aquecimento quase todas os sais melhoram, né, a solubilidade. O solvente melhora a solubilidade com o aquecimento. Então vamos supor que você está querendo fazer um estudo a 25 graus. Qual é as 25 graus, você pode colocar 100 gramas que dissolve perfeitamente, satura com 100 gramas. Então o que você faz? Você aquece a temperatura, vai aí a 80 graus, por exemplo, daí vai aceitar mais do que 100 gramas, você vai colocar uma quantidade maior. Ele vai aceitar porque está quente e depois você deixa esfriar. Daí quando volta para aquela temperatura, ele já não aceitaria naquela temperatura. Então a solução está supersaturada. Você colocou mais do que ela aceita. Daí assim, e o que vai acontecer? Vai acontecer que qualquer perturbação, vibração ou toque começa a cristalizar espontaneamente, forma os cristais dentro do líquido, expulsando aquele excesso. Então acontece uma cristalização. As soluções supersaturadas elas tendem a
sofrer, né, processo de cristalização. Acontece, né, desencadeia normalmente facilmente formar cristais dentro da solução supersaturada. Então aqui contém mais soluto do que está presente em uma solução saturada a uma temperatura específica. Cristais de acetato de sódio se formam rapidamente quando um cristal de semente é adicionado a uma solução supersaturada de acetato de sódio. Então, se você tem aqui uma solução supersaturada de acetato de sódio, obtida da maneira que eu expliquei, você consegue fazer com que, né, uma quantidade maior de acetato de sódio seja dissolvido no solvente, na água no caso. Né? Você aquece, ele aceita uma quantidade maior, mas depois, quando for esfriando, ele fica com aquele excesso. Está supersaturado, ele precisa se livrar daquele excesso. A água, no caso, está supersaturada, está com soluto acima da sua capacidade de solução. Então ela está instável. E qualquer vibração, qualquer estímulo externo, começa a haver formação de cristais, voltar para o estado sólido, precipitação do sal. Né? Então, uma das maneiras de promover essa cristalização de uma solução supersaturada é você adicionar uma pequena pitada, né, de um sal. Normalmente o ideal é você usar o próprio sal do soluto que você tem a solução. Né? Claro, no caso aqui é de acetato de sódio, você pega um pouquinho de acetato de sódio sólido, uns cristalzinhos, alguns, e semeia por cima da solução supersaturada. Isso vai desencadear a formação de cristais. Como vamos ver aqui, ó. Ele começa automaticamente, ou seja, de forma espontânea e rápida às vezes, os cristais começam a se formar em volta daqueles cristalzinhos que a gente chama de núcleos de cristalização. Se adicionam cristais, eles são como sementes de cristalização. E os cristais, né, vão crescendo, porque a solução está supersaturada e aderem ao cristal que você adicionou. Pode ser de um outro sólido, né? Sílica, por exemplo, vai fazer o mesmo, desencadear o mesmo processo. Mas o ideal é usar a própria semente do próprio sal. Então essa é uma maneira de fazer cristalização. Ou você deixa simplesmente em repouso, que os cristais às vezes se formam sozinhos. E aí, no fim ela toma todo o conteúdo, às vezes fica a solução que era um líquido homogêneo, de repente fica toda tomada por cristais. É um processo interessante de cristalização. Que tipo de interações estão aí envolvidas, né, em uma solução, no processo de dissolução? Quando algo se dissolve, né, um soluto se dissolve num solvente, quais são, né, os fatores, né, energéticos envolvidos? Então temos que levar em consideração as interações que existem entre o solvente com o próprio solvente. No caso, as moléculas de água têm interações intermoleculares com moléculas de água. Então, ela está lá, né? Existe atração. Sabemos que no caso da água é pontes de hidrogênio. Então, as moléculas de água se mantêm unidas, coesas, né, por atração, né, do tipo dipolo, sendo que o dipolo especial nesse caso é a ponte de hidrogênio. Então você tem que separar, quebrar essas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Isso necessita de energia. Afastar as moléculas de água, né, para que você intercale entre elas as moléculas do soluto, que certamente tem que estabelecer novas interações, que serão interações do tipo solvente-soluto. Da mesma forma que você faz com a água, que tem que quebrar as pontes de hidrogênio para separar as moléculas de água, você também tem que separar as moléculas, né? Digo moléculas, mas pode ser sais, o que seja, do soluto. Então, você tem que separar, né, as moléculas ou os íons de um soluto, para que a molécula de água seja intercalada ali entre os elementos do soluto. Então, para isso também necessita de energia, né, para separar. Então, você tem três energias aí.
Então, do ponto de vista energético, se as novas interações que forem estabelecidas entre o solvente e o soluto forem de uma intensidade, forem de uma estabilidade, né, muito grande, ela supera as interações pré-existentes que eram do soluto com o soluto, do solvente com o solvente. Se isso não acontece, a reação é do tipo endotérmica, vai precisar de energia do ambiente para que a dissolução ocorra. Se ela é do tipo que as interações, as novas interações solvente-soluto são mais favoráveis, mais estáveis, então vai haver perda de energia. Então esse processo de dissolução vai ser exotérmico. Então a gente tem como fazer uma descrição desse fenômeno do ponto de vista molecular, atômico, porque conhecemos já essas interações das aulas passadas. Então está aqui o solvente, numa etapa 1, você gasta um ΔH de energia, uma entalpia de separação, fazendo com que o solvente se afaste, os elementos constituintes do solvente se afastem para haver espaço entre eles. O mesmo você tem que fazer com o soluto, também se gasta uma energia para fazer com que os elementos do soluto se espaceiem, fiquem com uma distância entre eles. Você tem que romper as interações que existem, intermoleculares, iônicas, que seja, metálicas, no caso aí. E depois, quando você juntar os dois, você vai ter novas interações do tipo soluto-solvente. Nessa etapa 3, ela pode ser, deveria ser, pelo menos nessa etapa aqui, exotérmica, enquanto nessas outras certamente são endotérmicas. Você precisa de energia para quebrar as interações do soluto e do solvente. Agora, as novas interações que vão se formar normalmente são favoráveis, senão não se forma a solução. Então, visão molecular da formação de uma solução. É assim que se ocorre. O ΔH da reação total vai ser a soma, logicamente, da etapa 1, da energia envolvida na etapa 1, da energia envolvida na etapa 2 e da etapa 3. Tem que somar tudo isso, você tem a entalpia da dissolução. Alguns sólidos, quando você dissolve em água, a água esfria. O próprio sal de cozinha promove um resfriamento da água. Pequeno, mas acontece. É notável. Então, é uma reação endotérmica, tá? Absorvendo o calor do ambiente. Algumas esquentam. Você coloca soda cáustica na água, a água aquece. Então, é uma reação exotérmica, uma dissociação iônica exotérmica. Igual dissolve igual. Isso é a regra principal da solubilidade. É importante saber quem vai dissolver quem e em que proporção, de preferência. Então, quem que dissolve quem? Depende das interações, como já foi dito, que existem entre os solutos e entre os solventes e entre o soluto e o solvente. Se as interações forem de mesma natureza, de mesma magnitude, a tendência é a solução se formar. Se as intensidades são de magnitudes diferentes, de intensidades e naturezas diferentes, a tendência é eles não se misturarem ou não se dissolverem. Então, duas substâncias com forças intermoleculares semelhantes são suscetíveis de serem solúveis umas na outra. Porque, como explicamos, se as interações chamadas aí, no caso da água, que é o nosso caso mais simples, são formadas de ponte de hidrogênio, então a água é coesa, as moléculas de água se unem por pontes de hidrogênio. Então, para você introduzir uma outra substância que se intercale entre as moléculas de água, ela tem que estabelecer com a água interações de uma grandeza ou de uma estabilidade similar. No caso aí,
que poderia estabelecer interações com a água de forma similar às interações que já existem na água? Substâncias que também fazem ponte de hidrogênio, como a água. Então, você consegue dissolver perfeitamente etanol na água. Está aqui o etanol. Dissolve em todas as proporções. Ela é miscível, né? Quando se diz que uma substância é miscível, é misturável, né? Ele se mistura em qualquer quantidades. Da mesma maneira, o metanol. Se você colocar metanol na água, acetona, também é totalmente miscível. Ou se você quiser colocar metanol com etanol, os dois álcoois também se misturam em qualquer proporção, são miscíveis. Por quê? Porque eles estabelecem pontes de hidrogênio que têm interações de mesma natureza e de mesma intensidade. Então é difícil você colocar, né, uma molécula de metano dentro, ou de hexano, né, ou mesmo benzeno, que são moléculas todas apolares, entre as moléculas de água, porque ela não vai estabelecer interações. Vai ser interações vai haver interações muito fracas, do tipo dipolo induzido, né, do benzeno, dipolo permanente, que é a ponte de hidrogênio, que seria o dipolo dos grupos hidroxilas. Então, esses dipolos, né, permanentes da água, para interagir com dipolos induzidos de substâncias apolares, as interações são muito fracas. A molécula de água não vai ser beneficiada com as novas, né, em termos de estabilidade, as novas, né, interações são muito pobres em termos de, né, melhoras de estabilidade. As interações pré-existentes entre as moléculas de água conferem uma interação muito mais estável para a molécula de água. Então vai gastar muito mais energia para separar as moléculas de água do que vai ser ganho com as novas interações entre as moléculas de água e essas substâncias apolares, por causa das interações de magnitude muito fracas, né? Interações muito fracas. Moléculas não polares são solúveis em solventes não polares. Então, nós, né, explicamos simplesmente, a regra geral é que igual dissolve igual. Né? Então, substâncias polares ou iônicas estabelecem interações muito fortes com outras substâncias iônicas ou polares, enquanto substâncias apolares estabelecem ligações muito boas, né, interações de mesma magnitude e de mesma natureza com outras substâncias apolares, que facilita a miscibilidade, a solubilidade. Então, aqui temos algum exemplo: tetacloreto de carbono é apolar, e o benzeno também é apolar. Então, o benzeno se dissolve bem em tetacloreto de carbono e vice-versa. Agora, ambos, né, não vão se dissolver bem em água, vai formar uma bifase. Né? A água vai ficar numa fase e esses líquidos, né, vão ficar em outra. Se o líquido for mais denso, ele vai ficar no fundo, como o tetracloreto de carbono é muito denso, ele vai ficar no fundo. Um líquido no fundo e uma camada de água acima. Agora, com o benzeno é mais leve, ele vai ficar em cima e a água embaixo, mas vai formar bifase, não vão se misturar. Moléculas polares são solúveis em solventes polares, né? Então, seguindo a regra do igual, dissolve igual. Então, aqui nós temos o etanol, se mistura com água, como vimos, né? Aqui está a molécula do etanol. O metanol também faz isso. Compostos iônicos são mais solúveis em solventes polares, né? Então, compostos iônicos podem se solubilizar em solventes polares, como a água, por exemplo. Né? E é claro que se as interações iônicas, que às vezes são de natureza mais forte, né, do que as interações do tipo íon dipolo da água, né? Então, às vezes, o sólido iônico não se dissolve em água, às vezes, né? Então, nós temos aí o cloreto de sódio, que é um sal, ligações iônicas, né, que mantém o cristal de sal de cozinha no estado sólido, se deve à agregação de íons de sinais contrários que se atraem eletrostaticamente.
Então ele se dissolve na água. Também se dissolve em amônia líquida. Amônia é um gás, né? Você tem que abaixar a temperatura para ela virar líquido. E aí, uma vez que ela esteja no estado líquido, você pode colocar sal de cozinha, agitar que vai haver uma solução de cloreto de sódio em amônia. Um exercício para praticar. Prever as solubilidades relativas dos seguintes casos, né? O bromo, certo? É um composto, uma molécula de bromo, né? Bromo 2, portanto, toda, né, molécula diatômica, né, homonuclear, ou seja, dois núcleos iguais, de dois átomos iguais, vai ser sempre apolar. Por quê? Porque um átomo está ligado a um igual. Então, não há desequilíbrio de carga, né, permanente. Pode haver desequilíbrios temporários, que são dipolos induzidos, mas não existe um dipolo permanente. Então, o bromo é apolar. O benzeno também é apolar. Está aqui o Mi, né? Esse Mi é, né, a constante, né, de polaridade da substância. Então está aqui, é 0 Davis, né? A unidade de polaridade Davis. E a água é bem polar, ó, 1,87 Davis. Ele quer saber, né, se são quais deles ou quais são mais solúveis, o bromo ou o benzeno, ou se nenhum dos dois, né, é solúvel na água. O cloreto de potássio é um sal, né? E o tetracloreto de carbono, né, é um composto apolar, Mi igual a zero. Em amônia líquida, né, a amônia líquida já quer saber desses dois aí, qual se dissolveria em amônia líquida. A amônia líquida é uma substância polar, está aqui, né, esse número 1,45 Davis é o vetor, né, quando você soma os dipolos são grandezas vetoriais. Então, se tiver uma geometria, você tem um vetor resultante. Já vimos isso em geometria lá das ligações químicas. Então, é uma molécula polar. Às vezes a geometria faz com que as polaridades se cancelem quando elas se apontam em sentidos contrários, se anulem, né? Então, isso já foi visto. É uma molécula polar. Formaldeído está aqui, né? E de sulfeto de carbono. De sulfeto de carbono está dizendo que é apolar. Ó. Esse Mi igual a zero quer dizer que o vetor, né, de polaridade é zero. Um vetor indica uma carga positiva de um lado e negativa do outro, né? E a direção em que está esse deslocamento dos elétrons em relação à carga positiva e negativa. Quer saber, se você colocar essas duas substâncias na água, qual vai ser solúvel? Estratégia. Ao prever a solubilidade, lembre-se do ditado: igual dissolve igual. Um soluto não polar se dissolverá em um solvente não polar. Composto iônico geralmente se dissolverão em solventes polares, né, devido à interação íon-dipolo, que é favorável. Solutos que podem formar ligação de hidrogênio, como a água, por exemplo, com um solvente, terão elevada solubilidade nesse solvente. Então, se algum soluto fizer ponte de hidrogênio com o solvente, isso vai ser muito favorável, vai ser muito elevada a solubilidade nesse solvente. Então, a solução. Bromo é uma molécula polar, como já falamos, e, portanto, deve ser mais solúveis em benzeno, por exemplo, que também é apolar. As únicas forças intermoleculares entre o bromo e o benzeno são forças de dispersão. Nenhum dos dois vão se dissolver bem em água, porque ambos não têm, né, interações da mesma magnitude da água, que é ponte de hidrogênio. Só tem forças de dispersão, né, de polo induzido, que são forças muito fracas de interação com a água. Então eles teriam mais interação entre eles, né, adequada. Cloreto de potássio é um composto iônico. Para que se dissolva os íons potássio e cloreto individualmente, devem ser estabilizados pelas interações íon-dipolo. Isso é possível, porque a água tem dipolos, né? Que seriam as pontes que estabelecem pontes de hidrogênio.
Então ela tem uma polaridade especial ali, que é oxigênio e hidrogênio. Como o tetacloreto de carbono não tem momento de dipolo, né, é uma molécula não polar, o cloreto de potássio deve ser mais solúvel em amônia líquido, que é uma molécula polar, que tem um grande momento dipolar. Então é o cloreto de potássio que vai solubilizar melhor em amônia. O tetacloreto de carbono não será tão solúvel em amônia líquida. Aqui novamente, como o cloroformo, esse aqui é o formaldeído, né? Formol é uma molécula polar, e o sulfeto de carbono, né, o disulfeto de carbono é uma molécula linear, não polar, né, não é polar. As forças entre as moléculas de formol e sulfeto de carbono são de polo induzido, né, e, e de polos por indução, né, de polos induzidos, no caso. Por outro lado, o formol pode formar ligações de hidrogênio com a água, por isso deve ser mais solúvel nesse solvente. Então, está comparando aqui uma molécula que é polar, claro que ela vai se solubilizar melhor na água. Por quê? Porque a água tem polos permanentes, então ela pode fazer, né, interações do tipo dipolo da água com polos, né, do oxigênio, por exemplo, que é um polo negativo do formol. Então, existe, né, o dipolo permanente da água, que é o OH, e o dipolo permanente do formol, que tem um polo negativo sobre o oxigênio. Então, sim, os dois são solúveis. Agora, o disulfeto de carbono é uma molécula linear apolar. Então, a única forma de interação seria por dipolo induzido, que é uma interação mais fraca. Bom, outro tópico muito importante são as unidades de concentração. A maneira como a gente expressa a quantidade de soluto que existe numa solução. A gente pode fazer isso dizendo quantas gramas de soluto existe num certo volume de solvente ou numa certa massa de solvente. Se a gente falar que por volume de solvente seria ml de solvente, ou ml da solução total, ou quilos de solução total, ou quilos de solvente, ou percentualmente, tantos por cento. Então, existem várias maneiras de expressar, ou até mesmo molar. Quantos mols de soluto existe em uma certa quantidade em volume, ou em quilos, né, de solvente, ou de solução. Então, é uma maneira muito importante, muito usada e padrão praticamente é a molaridade, né, que seria a quantidade em mols, é o número de moléculas, né? E é diferente da massa, né? A massa é em gramas, o mol é a quantidade de mol. Então, uma molécula com uma água, 18 gramas por litro seria 1 molar. O açúcar já precisaria de 180 gramas por litro para ser 1 molar. Então, depende da massa molar, né, molecular, para você ter as concentrações. Então, vamos ver aqui algumas unidades de concentração, são muito importantes. Se utiliza, se expressa, se prepara essas soluções, se comunica esses valores nos trabalhos, nas pesquisas, se utilizam essas soluções e se expressam, né, as concentrações de diversas maneiras. Algumas têm certas vantagens em relação a outras e algumas são mais apropriadas para certos experimentos, para expressar certos valores, né, que são mais adequadas. A concentração de uma solução é a quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente ou solução. Então, existe aí porcento, né, de massa, né? Então, porcento de massa seria a massa de soluto sobre a massa da solução. A massa da solução, é lógico, é a massa do solvente mais a massa do soluto, vezes 100. Então, se eu tiver uma solução a 10% de cloreto de sódio, quer dizer que eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml da solução. A solução é feita de quê? De água mais o próprio cloreto de sódio, né? Então, você prepara essa solução que jeito? Coloca 10 gramas de
né, de sal, cloreto de sódio na balança, transfere para um recipiente, uma proveta, e adiciona água até dar 100 ml. Naqueles 100 ml você vai ter, né, aproximadamente 100 gramas de água. Então você também pode pesar a água, né? Coloca, como se trata de massa, você pode pesar 100 gramas de água e concluir, e juntar, no caso seria, de 100 gramas de água, teria que pegar, descontar 90 gramas de água e colocar 10 gramas de soluto, né? De sal no caso. Daí você teria uma massa total de 100. Isso aqui se diz porcentagem em massa. Existe porcentagem em volume, que é mais fácil. Você tem a massa do soluto sobre um certo volume. Sobre, né, seria 10 gramas aí de sal em 100 ml de solução. Quando aqui é porcentagem em massa, daí você tem que ser 90 gramas de água, 10 gramas de sal, dá no total 100, e você tem aí 10%. Então você faz assim as contas, né? Desse jeito, coloca dessa maneira você sabe como fazer para preparar essas soluções em porcentagem massa. Ou, né, se quiser, massa do soluto sobre massa solução, que a massa solução é a massa do soluto mais massa do solvente, né? Também simplificando. Fração molar, representado por um X em itálico, né? É o número de mols do componente A sobre a soma dos mols de todos os componentes da solução. Então, se você tem que saber quantos mols você tem de solvente, quantos mols você tem de soluto, aí você coloca aqui a quantidade de mols de soluto no numerador, a quantidade de mol do soluto mais as quantidades de mol do solvente, você coloca no denominador. E o resultado dessa divisão vai ser a fração molar. É uma maneira de expressar também quantos mol de um para 100 mols do total, né? É uma maneira. Bom, nada como fazer exercício para praticar esse tipo de relação. Uma amostra de 0,892 gramas de cloreto de potássio, está aqui, KCl, é dissolvida em 54,6 gramas de água. Qual a porcentagem, né, de massa de cloreto de potássio na solução? Então, se você tem a massa de um, tem a massa do outro, está muito fácil. A massa total, você coloca no denominador embaixo. E a massa só do soluto em cima. Então, você coloca esse valor aqui em cima da fração, numerador. E 54,6 mais, né, 0,892 vai no denominador. Então, estratégia. Recebemos uma massa de um soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Portanto, podemos calcular a massa do, né, percentual do cloreto de potássio usando a equação já mostrada anteriormente, que seria essa aqui, ó, massa soluto sobre massa da solução, que multiplica por 100. Então, a massa do soluto, que é o sal, né, o cloreto de potássio, ele foi dado 0,892. A massa do solvente é 54,6, somado com 0,892, divide esse valor pela soma, né, e multiplica por 100. Deu 1,61%. 1,61%. Às vezes se pede o contrário. Vamos supor que eles querem que você prepare uma solução a 5% de cloreto de potássio. E querem que você prepare 100 gramas de solução. Então, né, com essa porcentagem de 5%. Como que você faria? Então, tente aí, pense, resolva. Unidade de concentração, continuação. Temos a molaridade, que é muito importante, como eu já comentei. Então, molaridade é número de mols do soluto dividido por litros de solução. Certo? E temos ainda a molalidade, que é um M minúsculo. Em itálico, aqui é M maiúsculo. Tá? M minúsculo. Então, a molalidade é mols do soluto igual a molaridade, mols do soluto. Só que aqui, em vez de ser litros de solução, é quilos do solvente. Massa em quilos, tá? Em quilos. Aqui é em litros, né? Da solução. Aqui é quilos do solvente. Apenas o solvente, não é a solução.
Então isso é importante saber, temos que usar essas fórmulas para resolver os exercícios. Então é solução, aqui é solvente, é quilos, né? Lá é litros, né? Aqui um exercício para praticar. Calcule a molalidade de uma solução de ácido sulfúrico contendo 24,4 gramas de ácido sulfúrico e 198 gramas de água. A massa molar do ácido sulfúrico é 98,09 gramas. Então já foi dado a massa molar do ácido sulfúrico para facilitar. Está aqui a estrutura, né, para ilustrar, do ácido sulfúrico. Então, estratégia. Para calcular a molaridade, tá, com L. Existe molaridade com R. Só tem um L e um R aqui de diferente, né? Molaridade. Molaridade está aqui a fórmula, viu? De uma solução, precisamos saber o número de mols de soluto e a massa do solvente em quilos. Em quilos, tá? Não vão usar gramas, é quilos. Então, vai usar a fórmula. A definição da molaridade está aqui. Molaridade é mols do soluto dividido por massa do solvente em quilos. Então, primeiro, temos que encontrar o número de mols de ácido sulfúrico, que foi dado, que era 24 gramas, que foi usado. Se foi dado 24 gramas, quantos mols? Você tem que colocar, transformar essas gramas em mols, né, de soluto. Então, para transformar gramas em mols, você multiplica pelo fator de conversão. Cada mol, esse é o fator de conversão, cada mol de ácido sulfúrico é 98,09 gramas. Foi dado esse fator de conversão. Você coloca um mol em cima, gramas embaixo, por quê? Daí você cancela aqui. Você também pode usar esse fator de conversão invertido, quando você quer transformar mol em gramas, né? Como você está querendo transformar gramas em mol, você coloca mol no numerador e as gramas vão ser canceladas. Então, 24,4 gramas multiplicado por esse fator de conversão equivale a 0,249 mols de ácido sulfúrico. Então, você já tem o primeiro elemento que você vai colocar no numerador aqui, que é o mols do soluto. O ácido sulfúrico é o soluto. E agora saber quanto de água. Também foi dado lá a massa de água, né? Então, você tem como, vamos descobrir a massa do solvente para colocar no denominador e depois dividir e encontrar a molaridade. A massa de água também foi dada, 198 gramas. 198 gramas de água, né, é 0,198 quilos de água. Sabemos que a grama é a milésima parte do quilo. E 1 quilo é 1000 gramas, quilogramas. Então, você tem que dividir, né, fator de conversão de gramas para quilos, você divide por 1000. Então, dá 0,198 quilos. Você coloca embaixo, como falamos. E daí divide, né, o número de mols de ácido sulfúrico pelos quilos de água, você tem 1,26 molal, tá? Molal, com L, não é molar, é molal, né? Com L no fim. Tá aí a resposta, né? Outro exercício. A densidade de uma solução aquosa de metanol é 2,45 molar, né? De uma solução de 2,45 molar é 0,976 gramas por ml. Quer dizer, se você temos uma solução 2,45 molar, deu a concentração molar, número de mols por litro, né, de metanol em água. E diz que a densidade dessa solução é 0,976 gramas por ml. Então, se você pegar 1 ml dessa solução e colocar na balança, vai medir lá 0,976 gramas. É uma densidade. E ela também tem essa concentração molar, que é 2,45 mol por litro. Ele quer saber a molalidade dessa solução. Então, foi dado a densidade da solução e foi dado também a concentração molar da solução. Ele quer saber a molalidade. A massa molar do metanol foi dada, 32,04. Então, temos todas as informações que necessitamos. Estratégia. Para calcular a molalidade, precisamos saber o número de mols de metanol, né, o número de mols do soluto, né, foi dado, e a massa do solvente em quilos. Precisamos encontrar para calcular, né, a molalidade. Aqui tem que ser em quilos, né?
assumimos que 1 litro de solução, né? Então, o número de mols de metanol é 2,45, né, mols. Ou seja, em 1 litro de solução, teremos 1 mol de metanol. Se a solução é 2,45 mol de metanol, porque a própria definição de molaridade, né, molaridade significa mols por litro. Então, se eu tenho uma molaridade de 2,45, quer dizer que eu tenho 2,45 mols em 1 litro, né, que seria 2,45 mols por litro. Então, você assumindo 1 litro, você assume que você tem 2,45 mols. Então, você tem 2,45 mols do soluto, você coloca aqui, em 1 litro de solução, né, que é o conceito de molaridade. 2,45 mols do soluto por litro de solução. Então, está aqui, o valor de soluto já foi dado, 2,45 mol. Agora, quantos quilos pesam, né, e o solvente que está sendo usado? A massa do solvente. Então, você precisa encontrar essa massa do solvente para colocar aqui. Então, o nosso primeiro passo é calcular a massa de água em 1 litro de solução. Queremos saber quanto é apenas água na solução. Mas como eu tenho a densidade é a quantidade de soluto em ml, né? Diz que é 0,976 gramas por ml. Se é 0,976 gramas para cada ml, em 1 litro, que a gente vai estar trabalhando com litro, vai ter 976 gramas, certo? 0,976 gramas por ml, 976 gramas por litro. Então vai dar 976 gramas em 1 litro. Então você tem aqui de solução, 976 gramas. Vai ser só de solução, entende? Solução. Água mais o soluto. Como o soluto, no caso, é o metanol, né? Como essa solução contém 2,45 mol de metanol, então desses 976 gramas aqui, é soluto mais, né, solvente. É a densidade dos dois. A densidade da solução, então você obteve a massa, né, da soluto mais o solvente por litro, né, que é esse valor aqui. A quantidade de água solvente na solução é. Então, para saber a quantidade de água, você pega os 976, que é a massa da solução, que a densidade que a gente usou foi da solução. Então, é 976 gramas menos, você tem que descobrir qual é a massa do soluto. Mas você não sabe, né? A massa do soluto não foi dada em gramas, né? Foi dada em mols. Mols por litro também, que é 976 gramas por litro. Então, você tem que converter esses 2,45 mols de metanol em gramas de metanol. Sabemos que cada mol de metanol é 32,04, cada fator de conversão. Você multiplica por 2,45 vezes 32,04, quer dizer que vai dar, né, um valor aí aproximadamente 80, por aí, né? Daí você subtrai, né, da massa da solução, que nós tínhamos a densidade da solução, por isso que encontramos a massa da solução, né, para 1 litro. E aqui para 1 litro nós teremos a massa do soluto, que acabamos de ver aqui, que vai dar de soluto, em termos de grama, vai dar aproximadamente uns 80, teria que multiplicar 32,04 por 2,45. Daí subtrai, isso aqui é a massa apenas da água, né? A massa apenas da água. E agora sim, você tendo a massa da água, você pode aplicar aquela fórmula e encontrar a molaridade. Então, a molaridade está aqui a massa da água em quilos, e aqui o número de mols do soluto, que é o metanol. Dividindo um pelo outro, vai dar 2,73 molal. Então, tentem repetir isso daqui para outras concentrações e outras massas, né, e outros álcoois, por exemplo, com etanol. E em vez de 2,45, coloca 3,25 e refaça o exercício para praticar. Aqui outro exercício. Calcule a molaridade de uma solução aquosa 35,4% em massa, tá? 35,4% em massa, quer dizer, massa do soluto sobre massa da solução do ácido fosfórico. Está aqui, a massa molar do ácido fosfórico é 97,99. Então,
ele quer saber a molalidade. É só aplicar na fórmula, né? Nós temos que ter a massa do soluto sobre, né, a massa. Então a estratégia é, ao resolver esse tipo de problema, é conveniente supor que começaremos com 100 gramas da solução. Porque eles estão trabalhando com proporções, então você tem que dar a resposta em proporções, não importa, você pode pegar e fixar um volume aleatório, né? Porque sempre vai dar, a resposta é uma proporção de algo por volume. Então você fixa, né, 100 gramas de solução, por exemplo, para trabalhar. Se a massa de ácido fosfórico for 35,4%, ou seja, 35,4 gramas em 100 gramas de solução. É isso que ele está querendo dizer, massa do soluto sobre massa da solução. Então você imagina que você tem 100 gramas de solução, nessa solução você tem 35,4 gramas de soluto. É claro que a diferença é solvente, né? Dos 100 gramas de solução, 35,4 é do soluto, então o restante que falta para 100, 64,6, é de solvente, né? Solvente. Então, solução. A partir da conhecida massa molar do ácido fosfórico, podemos calcular a molalidade em duas etapas, como mostra no exemplo 12.3. Primeiro, calculamos o número de mol de ácido fosfórico em 35,4 gramas de ácido fosfórico. Descobrimos que nós temos 35,4 gramas de ácido fosfórico. Então, vamos ver quantos mols de ácido fosfórico corresponde a 35,4 gramas. Porque na fórmula ele não pede, necessitamos de mol, né, na fórmula. Então, na fórmula você consegue, por esse fator de conversão aqui, descobrir quantos mols de ácido fosfórico. Cada mol é 97,999 gramas de ácido fosfórico. Você multiplica por 35,4, você corta aqui grama, você tem 0,361 mol de ácido fosfórico. Lembre-se que é em 100 gramas apenas, né? Então, a massa de água é 64,6. Mas aí você tem que transformar em quilos, porque na forma da molalidade você tem que colocar quilos aqui. Então você coloca o valor de quilos, portanto, né, para 100 gramas. Né? Nota que aqui nós temos o valor, né, de 64,6 gramas, era em 100 gramas total. Né? Você transforma isso aqui em quilos para colocar na fórmula, porque aqui também está, né, esse valor aqui é o valor em quilos de água que está naquelas 100 gramas, né, da solução. E naquelas mesma quantidade de 100 gramas de solução, nós temos 0,361 mol de ácido fosfórico. Você divide um pelo outro, você encontra a molaridade, que é 5,59. Tenta repetir, anotando o enunciado e refazendo o exercício. Inclusive, pode usar outro soluto, outros volumes, outras concentrações e ver se resolve para praticar.